Olá, querido irmão, querida irmã, como vai você nesse dia? Eu espero que muito bem. Meu nome é Juliano Nascimento e você está no Devocional Kairos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Amado irmão, amada irmã, o assunto que desejo tratar no devocional de hoje é de suma importância, principalmente para o período em que nós estamos vivendo. Por isso eu peço que você assista esse vídeo até o final, não perca nada, mas também emita aqui a sua opinião sobre esse assunto. Hoje eu quero refletir a respeito dos falsos profetas que entram no meio de nós, principalmente nós evangélicos, e também sobre aqueles políticos que nesse período eleitoral usam do nome de Deus para de alguma forma tentar ganhar a confiança dos eleitores. O texto para a nossa reflexão de hoje está em Mateus capítulo 7, verso 15 até o verso 20. Eu pretendo tratar deste assunto com muito respeito e espero que você acompanhe até o final. Diz o texto, verso 15 até o 20 de Mateus 7. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são como lobos devoradores. Vocês os conhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Amado irmão, amada irmã, esse texto trata principalmente dos falsos profetas, aqueles que tentam chegar no meio do povo de Deus, demonstrando externamente boas intenções, demonstrando na sua aparência uma conduta ilibada, parecem não fazer nenhum tipo de mal, mas a sua consciência, o seu coração, as suas intenções estão sobrecarregadas de maldades, de coisas erradas, coisas que desagradam a Deus. A sua intenção não é glorificar o nome de Deus, mas sim buscar o benefício próprio e também prejudicar o máximo das ovelhas de Cristo que possam fazer. E assim eles vão penetrando sutilmente no meio do povo de Deus, e enquanto o povo não acorda, o povo não se alerta, eles vão ganhando cada vez mais espaço. Não à toa o Senhor Jesus Cristo já deixou esse alerta há muito tempo para cada um de nós. Esse alerta não é só para os pastores tomarem cuidado com as suas igrejas, com o seu rebanho, mas é também um alerta para mim e para você, amado irmão, amada irmã, para nós, enquanto servos de Cristo Jesus, observarmos ao nosso redor aqueles que estão tendo atitudes que revelam eles serem falsos profetas. Mas por que eu citei no início a respeito dos políticos? Porque eu acredito que os políticos ruins, os maus políticos, eles se parecem muito também com os falsos profetas no seu comportamento, porque muitos deles se apresentam em nome de Deus. Eles se apresentam como pessoas enviadas por Deus para resolver um determinado problema da sociedade. Muitos deles fazem várias e várias promessas que obviamente não serão cumpridas. Muitos deles aparentam uma roupagem nada ofensiva. Muitos deles parecem muito amigáveis, muito parceiros, muito confiáveis, muito amigos. Mas na verdade são justamente como esse texto diz a respeito dos falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são como lobos vorazes. A sua consciência, o seu coração é carregado de maldade. Eles não se importam com os pobres que eles abraçam. Eles não se importam com as pessoas que eles dizem lutar a favor delas. Eles não têm temor de Deus, porque usam o nome de Deus em vão. Dizem servir a Deus, mas isso é só para angariar mais votos, é só para atrair a atenção das pessoas. Não tem nenhum tipo de compromisso com o Senhor. Por isso eu acredito que os políticos, os maus políticos, se parecem e muito, sim, também com os falsos profetas, e este texto também serve de alerta. Mas como identificar, então, um falso profeta? E já aproveitando a deixa, como também identificar aqueles políticos maus, aqueles que estão mal intencionados? Olha só, o verso 16 em diante nos mostra a receita do próprio Cristo Jesus para nós fazermos essa identificação. Vocês os conhecerão por seus frutos. É muito estranho, não é verdade? Pessoas que nunca se preocuparam com o seu município, é o caso agora das eleições municipais, pessoas que nunca se preocuparam diretamente com o município e de repente elas aparecem por aí demonstrando grande preocupação, derramando lágrimas pela situação dos seus municípios.
Isso é muito estranho, né? Na verdade, nunca demonstraram frutos, nenhum tipo de obra no sentido de buscar a melhoria da sua cidade, a melhoria da sua sociedade, nenhuma ação prática, mas agora se apresentam como salvadores da pátria. Então, é justamente pelos frutos que nós os conhecemos, ou seja, pelas suas atitudes, pelos seus comportamentos. E aí diz a palavra: pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Eu nunca vi. Você já viu uma videira produzindo coisa diferente, ervas daninhas ou algo semelhante? Eu nunca vi. Você já viu um pé de bananeira produzindo uvas? Você já viu um pé de bananeira produzindo laranjas? Eu nunca vi, é muito estranho. Então, pelos frutos nós conhecemos, porque aqueles que têm o seu coração sobrecarregado de maldade, têm segundas intenções, isso é refletido também nas suas atitudes. Geralmente elas deixam escapar algo, demonstram a sua maldade através da prática. E muitos desses falsos profetas que adentram dentro das igrejas, falam em nome de Deus, as suas atitudes revelam um comportamento completamente diferente. As suas atitudes mostram que eles justamente não servem a Deus, porque fazem tudo aquilo que desagrada ao Senhor. E assim também cresce, infelizmente, cada vez mais o número daqueles políticos, candidatos, que usam o nome de Deus em vão, começam a colocar versículos dentro da sua campanha, começam a usar versículos da Bíblia nos seus status, das redes sociais, mas na verdade nunca ouvem, nunca praticam aquilo que está escrito na palavra de Deus. O seu modo de falar é sujo, o seu comportamento é reprovável, as suas atitudes diante da sociedade ou as suas atitudes quando ninguém está vendo também são atitudes reprováveis. Procuram sempre um jeito de levar vantagem, emitem notas frias e por aí vai. É esse tipo de comportamento que nós enxergamos, infelizmente. E há também um movimento dos partidos políticos de se aproximarem do eleitorado, principalmente evangélico. Portanto, abra o olho, amado irmão, amada irmã. Há muitos partidos que já estão usando dentro da sua estratégia, trazendo um posicionamento dos candidatos para eles conversarem com o eleitorado evangélico, ou seja, eles vão tentar de alguma forma conversar com você que é evangélico, com você que crê em Cristo Jesus, com você que crê em Deus, e para isso vai usar da Bíblia, vai tentar de alguma forma demonstrar a sua devoção a Deus. Nas suas imagens vão usar fotos de igrejas ao fundo, nas suas imagens de campanha vão de alguma forma usar algum instrumento da fé representado, vão andar com a Bíblia na mão e por aí vai. Não se engane. Abra os seus olhos, não seja enganado, querido irmão, querida irmã. A primeira lição que nós tiramos aqui desse texto é sobre nós observarmos atentamente os detalhes. Então, o Senhor Jesus Cristo nos alerta que é pelo fruto que nós conhecemos a árvore, não é verdade? Portanto, eu quero ler João capítulo 14, verso 21, que diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Portanto, cabe aqui a cada um de nós o compromisso de observar atentamente o que as pessoas estão fazendo. Essas atitudes desses políticos, dessas pessoas que se apresentam em nome de Deus, como servos de Deus, condizem com a sua conduta no dia a dia? Faça uma comparação, fique alerta, observe. A segunda lição que nós tiramos aqui também, desse ensinamento do Senhor Jesus Cristo, é a respeito do nosso compromisso. O nosso compromisso de observar se aqueles que se apresentam como servos de Deus estão agindo de forma coerente, e cabe a nós observarmos, inclusive denunciarmos dentro da igreja quando é o caso dos falsos profetas, mas também na sociedade, amado irmão, amada irmã. Está sobre mim e sobre você, como cidadãos, o compromisso de nós atentarmos ao nosso voto. A Bíblia diz que nós devemos fazer tudo para a glória de Deus, ou seja, tudo que nós exercemos, todas as atividades que nós nos envolvemos, deve ser para a glória de Deus, inclusive o seu voto. Você não deve considerar que o seu voto é apenas mais alguma coisa que você faz ou que não tem nenhuma importância. Tem sim, porque através do seu voto, no caso do nosso país, que é um país democrático, nós escolhemos aqueles que vão nos representar. E muito da destinação, do futuro da nossa cidade, do nosso estado, passa também através do nosso voto. Portanto, o seu voto é muito importante. Portanto, tenha compromisso com ele. Avalie bem os candidatos que você vai votar. Cuidado com quem você anda ouvindo. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, nos esclarece.
quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, tudo que você fizer, inclusive o seu voto, faça para a glória de Deus. Peça a Deus discernimento, peça ao Senhor que te dê sabedoria para que você enxergue aquilo que está em oculto. Que o Senhor, em nome de Jesus, não nos deixe enganado nessas eleições municipais e que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, votar em pessoas que realmente tenham um compromisso verdadeiro com a cidade, um compromisso verdadeiro com aquilo que tem se proposto, mas principalmente aqueles que anunciarem que servem a Deus, sejam servos de Deus verdadeiros e que nós não sejamos enganados. Fique atento e tenha compromisso, amado irmão, amada irmã, com seu papel de cidadão, com seu papel de cristão também na sociedade. Que Deus te abençoe.